Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui num papo rápido porque essa semana eu me deparei com algumas informações bastante erradas com relação a CMV. Só para resumir, você entender o contexto desse vídeo, eu soltei um vídeo essa semana falando sobre as diferenças do CMV global para o CMV de produto. Se você assistiu, você vai lembrar lá, o CMV global é o CMV que fala aí sobre quanto você está gastando em matérias-primas com relação ao seu preço de venda no restaurante, e o CMV de produto é aquele que você vai obter lá com a ficha técnica para fazer a sua precificação. E aí, andando pela internet, aí no Instagram e tal, me deparei com um influencer aí que vende planilhas de precificação e dizendo e aceitando CMVs que estejam acima dos 35%. Inclusive ali na planilha que ele demonstra, o CMV do produto dele está 38%. E a justificativa dele é que não importa se o CMV está em 30, 35, 38, 40, 45, o que importa é o restaurante dar lucro. E aí eu então resolvi fazer esse vídeo justamente para falar sobre a importância de tentar manter o seu CMV o mais baixo possível e, se possível, abaixo dos 30%. E aqui a gente está falando tanto do CMV global quanto também do CMV de produto. Vamos lá. Primeiro vamos entender e diferenciar tipos de restaurante, porque sim, há alguns tipos de restaurante que você até pode aceitar um CMV, tanto de produto quanto global, acima dos 30%. Mas veja bem, quando a gente fala acima dos 30%, esse limite ele não pode exceder os 35% do CMV. Por que isso? Porque independente do tipo de restaurante que você tem, se a gente está falando de um restaurante que vai trabalhar na venda por volume, né, tipo um fast food, por exemplo, você ainda tem outros custos que precisam ser cobertos. Inclusive, existe o tal do markup ou da margem de contribuição, que é justamente quantos por cento do seu preço de venda você vai utilizar para pagar as outras contas que não são insumos, que não são matérias-primas. Inclusive, a conta da margem de contribuição, a formulazinha, é justamente o seu preço de venda menos o seu CMV, e você vai ter a sua margem de contribuição, ou o seu faturamento bruto, a sua receita bruta, menos o seu CMV global, para você ter também ali a sua margem de contribuição. Então o ideal é você tentar manter esse CMV abaixo dos 30%, justamente porque você tem os custos de mão de obra, os gastos operacionais e precisa lucrar, é claro. E eu entendo que em restaurantes onde você precisa trabalhar com margem, como eu mencionei aqui, fast foods ou restaurantes comerciais, aquele almoço comercial do dia a dia, self-service no centro de uma cidade, num centro comercial, você até aceita um CMV um pouquinho mais alto, justamente porque você precisa ganhar no volume. Então você precisa, não é necessariamente ter um CMV mais alto, mas é sim reduzir a sua margem de lucro para que você possa praticar preços mais competitivos. E nesse cenário, quando você reduz a sua margem de lucro, eventualmente o seu CMV fica um pouco mais alto, né? Se você está diminuindo o seu preço de venda e mantendo o mesmo custo ali de CMV daquele produto, daquele seu prato, obviamente que na proporcionalidade ele vai ficar um pouquinho mais elevado. Imagina então que você tem lá um produto que o seu CMV é de R$3 e você vende ele a R$10. Esse CMV é de 30%. Se você passa a vendê-lo a 9, esse CMV vai aumentar para 35, 36, 37%. Eu não vou fazer a conta agora aqui de cabeça. Então, isso pode acontecer. Mas ainda assim, você tem que tomar muito cuidado para não exceder esse limite dos 30% e, ao invés de praticar um preço competitivo, começar a praticar um preço que não é condizente com a realidade do seu negócio, fazendo com que muitas vezes você perca muita margem de lucro. Então, muito cuidado com esse tipo de informação. Por quê? Veja, não é que a informação dele estava errada, mas ela estava sendo passada de forma errada, como se fosse normal e aceitável que você tivesse CMVs acima de 35%, 40%. Compreende? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com as informações que você encontra aí na internet, principalmente de pessoas que muitas vezes até tiveram sucesso no seu negócio, mas aquele sucesso ele é muito pontual, porque as práticas que foram feitas por esse influenciador ou por essa pessoa que está vendendo planilha funcionaram naquele contexto daquele negócio, com aqueles custos, e muitas vezes não se aplica a você. Por exemplo, se você paga aluguel,
né, você tem um negócio pequeno e paga aluguel, provavelmente você não vai conseguir trabalhar com CMV acima de 35%. Se você tem um custo muito alto, porque você está numa localização que acaba tendo custos em geral muito altos, se você tem muitos funcionários, por exemplo, executa um serviço que é mais complexo, com atendimento à mesa e tudo mais, tudo isso vai fazer com que você aumente os outros custos e, consequentemente, tenha que trabalhar com CMV mais baixo. Então, quando a gente fala, né, buscar trabalhar com CMV mais baixo, primeiro ponto que você tem que tomar cuidado é baixar o CMV não pode acontecer às custas de você perder qualidade. Ou seja, eu troco uma mercadoria, eu troco um fornecedor que tem uma boa qualidade por outro que tem pior qualidade em nome de reduzir o CMV. E isso vai fazer com que você tenha problemas com o seu cliente que está acostumado com uma qualidade de matéria-prima e agora você vai ter outra. Então veja, quando você precisa trabalhar o controle do CMV, ele tem que sempre ser feito de forma bastante planejada, bastante organizada. Isso acaba te trazendo um trabalho bastante grande, porque você tem que negociar com o fornecedor, porque você tem que, sim, muitas vezes trocar o fornecedor, mas sem perder a qualidade, fazendo uma análise dessa nova matéria-prima. Então é uma área que dá bastante trabalho dentro do restaurante, beleza? Então busque sempre reduzir o CMV, sem perder qualidade, e tente sempre trabalhar tanto com o CMV global quanto com o CMV de produto abaixo dos 30%. Se você conseguir trabalhar abaixo dos 28% e ainda assim ter os outros custos também mais baixos, isso significa que você está tendo uma margem de lucro maior, fechou? Então, muito cuidado com esse assunto, porque tem muita gente ensinando de forma errada aí na internet e, inclusive, dizendo que conhece muita gente que tentou trabalhar com CMV abaixo dos 30% e faliu. Muito provavelmente essas pessoas que faliram é porque justamente em nome de reduzir o CMV, acabaram mudando matérias-primas, piorando a sua qualidade, piorando a entrega para os clientes e, obviamente, que acabam pagando o preço por isso. Fechou? Se tiver alguma dúvida ainda com relação a CMV, deixa aqui nos comentários, nos siga lá no Instagram, onde você pode ter um contato e um papo mais direto aqui comigo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço para você e até a próxima!